E aí galera do canal aí, tranquilo aí com vocês? Eu decidi gravar esse áudio aqui. De última hora eu tava conversando com o Max. Hoje, Max aí, pra quem não conhece, é o rapaz aí que trabalha comigo e já me ajudou bastante aí quando eu tava no início aí da comunidade. E a gente trabalha junto. E a gente decidiu aí, tá passando aí pra galera, contando um pouquinho da nossa história, né? Aí no canal já tem um vídeo um pouquinho aí da minha evolução na comunidade PUA e também tem um pouquinho aí da minha história em relação a pós-musculação, os benefícios da musculação e a união, que é a mescla que eu fiz entre a musculação e o PUA na minha vida. Mas esse áudio aqui em si eu resolvi gravar de uma forma diferente, que eu gostaria de contar pra galera um pouquinho realmente assim da minha história na comunidade PUA. Quando e como eu iniciei e o porquê. Bom, primeiro, eu nunca tive dificuldade na sedução, correto? Nunca tive, eu sempre tive, entre aspas, uma certa facilidade de lidar com mulheres, desde a época de escola. Eu sempre fui um cara muito tímido, na época da quarta, quinta série. Mas depois quando eu fui pra sétima, oitava série, que eu mudei de escola, eu já fui um cara assim mais desinibido, mais extrovertido, porque até então eu estudava em escola muito longe, aí depois eu comecei a estudar em escola mais próxima aqui da onde eu morava. Aí na minha sala tinha bastante gente assim, da minha rua, da minha infância, sabe? Aí você acaba se sentindo mais acolhido, mais confortável, então eu acabava zoando com eles. Nossa, eu arrumei muita treta na época de escola, porque eu fui lutador, eu lutei 1 ano no Muay Thai, até que eu quebrei a mão e fui banido do esporte. Então na época de escola as meninas já ficavam loucas, né? Porque eu arrumava treta na escola, sapecava um e outro. E nunca tive dificuldade na sala, inclusive no meu primeiro dia de aula na escola que eu estudei, eu peguei uma garota, a garota mais bonita da sala, e 1 semana depois eu peguei a amiga dela, que também era da minha sala. Só pra você ver. E eu não conhecia o Pô, eu tinha na época o quê? 14 para 15 anos, 15 anos de idade. E enfim, eu realmente vim a conhecer a comunidade de sedução em 2014, em janeiro de 2014, quando eu estava procurando pelo YouTube. Eu sempre gostei de ver vídeos pelo YouTube de inspiração, de motivação, sobre relacionamento, porque eu sempre tive muita facilidade naquela época, claro, de conseguir ter relação com mulheres. Eu ia pra balada, pegava bastante garotas, mas eu não conseguia ter algo a mais, entendeu? De ter assim um laço mais profundo. Conseguia pegar garotas no Facebook, enfim, a galera fala, você é o rei do teste, mas primeiro que eu não me considero rei do teste, né? Mas eu sempre fui bem no Facebook, pegava, conseguia montar bons perfis e pegava as garotas no Facebook e até em alguns aplicativos que eu tinha na época. Se não me engano, acho que era o Badu, em 2012, 2013. Mas enfim, eu conheci o Pua mesmo no começo de 2014, vendo os vídeos no YouTube, que foi através do Daniel Madeira, que ele não se denomina Pua, né? Mesmo estando nos grupos, inclusive ele tá lá no meu grupo no Facebook também, mas ele se caracteriza como personal paquera, né? Que ele passa conteúdos pra galera, ele ensina como o cara a seduzir mulheres em balada presencial. E eu conheci os vídeos dele, ele é até famoso, vários vídeos dele no YouTube, assim, em redes sociais, e liguei pra ele, a gente bateu um papo, descobri o telefone dele, li livros sobre ele, vi todos os vídeos dele no YouTube na época, e fui acompanhando ele durante uns 8 meses, entendeu? E em maio, deixa eu ver, isso foi em maio pra junho de 2014, eu conheci uma garota. Na época, eu ainda sou da igreja, né, pra galera que não sabe, mas na época eu tava com muita vontade de namorar. Como eu mesmo havia dito, meu objetivo de entrar na comunidade PUA realmente era com esse intuito, entendeu? De realmente adentrar no relacionamento. E em 2014 eu conheci essa garota pelo Facebook, eu usei umas técnicas com ela, deu certo. A gente começou a sair praticamente 1 mês depois, porque assim, eu sempre gostei de usar as mensagens, mas também eu sempre fui muito adepto
da ligação, de usar a ligação ao meu favor. Então eu ligava pra ela todos os dias. Todos os dias eu ligava pra ela e ficava conversando com ela 20 minutos, meia hora, uma hora, enfim. Tinha dias que eu não ligava, mas eu era super natural. Como diria o Max, artista venusiano, entendeu? Enfim, a gente foi saindo, a gente foi se conhecendo. Ela era da igreja, aí eu comecei a me apaixonar por ela, ainda primeiro do que ela por mim. A gente decidiu namorar. Ficamos pouco tempo, foi praticamente um relacionamento relâmpago. Mas foi um relacionamento que me machucou muito, porque eu gostava muito daquela garota. Foi a primeira garota assim que eu realmente fui apaixonado. Não é que eu diria que eu amei de verdade, entendeu? E ela começou a ter uns problemas psicológicos, começou a ter uns problemas de depressão. E até que chegou um dia que ela mandou uma mensagem pra mim e falou que não dava mais, que não tinha mais como a gente ficar junto, entendeu? E que era melhor cada um seguir sua vida. Eu fiquei sem entender. Porque eu gostava pra caramba dela, eu fazia cartas, eu escrevia livros. Eu era bem betinha até, né? Mesmo depois de já ter conhecido Pua. Inclusive acho que vai até ter alguns caras aí que vão se identificar com isso. Eu escrevia várias cartas, vários textos pra ela, entendeu? Muita coisa. E enfim, conforme foi passando o tempo, eu percebi que ela estava começando a ficar fria, até que chegou esse dia, ela realmente decidiu terminar. Eu achei estranho, eu lembro que foi numa quinta-feira, durante a tarde, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não estava entendendo, entendeu? E ela mandou mensagem pra mim, e eu falei, porra, mas como assim? Aí ela não me respondia mais, eu fui até o trabalho dela. Demorei aí em torno de 2 horas para chegar até o trabalho dela, ela não me atendia, para perguntar pra ela porque ela tinha terminado. Cheguei lá, ela não estava lá. E então eu fiquei muito chateado, voltei pra casa e descobri que ela estava em casa. Aí à noite ela mandou mais uma mensagem e começou a jogar comigo. Ela começou a falar que não sei o que, eu vou pensar se eu vou querer voltar com você. E eu insistindo, ficando em cima, como um verdadeiro Beto, entendeu? Conforme foi passando os dias, eu ficando em cima, ela decidiu voltar. A gente voltou, ficou mais coisa de 2 semanas, até que teve a final da Copa do Mundo. Eu lembro até hoje, dia 13, se eu não me engano foi dia 13 de agosto de 2014. Não, 13 de julho de 2014, num domingo. Eu fui até a casa dela pra gente assistir o jogo junto. E a hora que eu cheguei lá, a família dela foi receptiva comigo, a família dela realmente gostava de mim. Mas ela nem olhava na minha cara, ficava de canto. E quando eu me aproximei pra gente conversar, ela começou a chorar. E o que mais me magoou nesse dia é que eu tinha comprado uma aliança pra gente. Porque a gente namorava, mas até então não tinha dado nada pra ela. Eu comprei uma aliança, testei na mão dela, não serviu. Então eu falei, vou voltar pra casa. Amanhã é segunda-feira, amanhã eu troco, eu te trago. Ela falou, tá bom. E quando eu tava voltando pra casa, ela mandou mais uma mensagem falando que realmente não dava, que não queria mais. Entendeu? E eu lembro que eu chegava em casa chorando, porque eu gastei mó dinheiro naquelas alianças, meu. Eu tinha 15 anos de idade, 16. E... Pô, meu, eu fiquei muito chateado. Muito triste. Até que eu fiz o seguinte. Eu falei, tudo bem. Você quer terminar? Ok. Cada um segue sua vida. Eu decidi realmente ficar na minha. Mas conforme foi passando o tempo, eu percebi que aquela sensação de realmente de apego, de paixão que você tinha por ela era muito forte, eu não queria distância. Então, eu lembro que como ela já tinha bloqueado em tudo, eu já ficava muito em cima, e a gente sabe que quando mais você fica em cima pior, porque mais ela se afasta. Eu lembro que fui na casa de um amigo meu aqui próximo de casa, e o que acontece? Eu cheguei até esse amigo meu, pedi o Facebook dele e comecei a conversar com ela, se passando por ele. Até então no começo ela não havia descoberto sobre nada, estava tudo tranquilo. Mas pouco tempo depois ela descobriu que era eu, porque a conversa estava meio que fugindo do controle. Entendeu? Porque um cara apaixonado ele faz de tudo. E ela descobriu que era eu. Ele na hora, ela começou a falar que não gostava de mim, ela já não conseguia mais nem ouvir minha voz. Entendeu? Não gostava de sentir mais minha presença e que eu era só um saco na vida dela. Ali realmente foi algo que me pesou pra caramba. Eu lembro que o meu amigo olhou pra mim e ele falou, cara, para de fazer isso, para de ficar se humilhando. E foi quando eu decidi realmente largar de mão, entendeu? E larguei ela e nunca mais eu conversei com ela. Um mês depois, no mês seguinte, mês de agosto, eu comecei a conhecer outra garota.
e ela me ajudou bastante a esquecer ela. Porque quando você sai de um relacionamento, você sai meio que descalibrado e carente, entendeu? Você sai precisando de um apoio, de um carinho. E essa garota, outra garota que conheci, ela estendeu a mão pra mim, a gente começou a se conhecer e eu comecei meio que me apegar a ela também. Só que naquela época, como eu ainda era bem iniciante mesmo na comunidade, eu acabei forçando muita barra. E eu lembro que eu pedi essa outra garota em namoro também no mesmo dia que a gente se viu pela primeira vez. E ela disse não, e aquilo me magoou pra caramba. Eu voltei pra casa chorando também. E pra mim, essa parada de pua, de comunidade e de sedução, isso aí eu achei que pra mim nunca iria funcionar. E decidi ficar na minha, foquei nos meus estudos. Na época eu tava estudando para vestibular. E o que acontece? No final de 2014, na verdade quase no final ali, no final de outubro, eu, como eu havia dito, eu havia conhecido o Pua pelo Daniel Madeira, mas não nos grupos Puas, eu estudava só os materiais dele. Eu conheci o Pua mesmo através do Facebook. Eu vi que tinha um grupo que ele estava em comum e eu via lá Pua, eu nem sabia o que era Pua, né? Decidi entrar. Eu lembro que esse grupo, galera da antiga aí sabe qual era, que era o Pua VIP Relatos, que era o ex-grupo do Copini. Na época tinha 1.500 membros, cara, quase nada de gente. Só pra você ter uma noção, o meu hoje tem 4.000. E eu lembro que o Copini, no final de 2014, ele foi super receptivo comigo. O Copini já tinha alguns anos de comunidade, mas ainda tava ali no início ali do ápice dele. E ele foi super receptivo comigo, me chamou no privado, me deu boas-vindas. Eu contei essa história aí que eu contei pra vocês aqui agora pra ele. E pouco tempo depois, alguns minutos depois, eu conheci o Lobo, que foi o meu coach, o meu principal coach, que mora no Rio hoje. E também me chamou no privado, me deu um puta suporte. Eu contei essa história pra ele, entendeu? E o Lobo, como é meio frio, falou: cara, desencana, pula fora disso daí. E a partir dali eu comecei a postar relatos, comecei a postar prints, entendeu? E eu via que a galera gostava, via que se identificava, entendeu? Porque eu sempre joguei muito bem. E coisa de poucos meses depois, em janeiro, eu já conheci o Max, que a gente foi num rolê pra Paulista no começo de 2015. Aí ali começou a desmanchar. Ali eu já não queria mais saber de namoro, ali eu já comecei a brincar, já comecei a zoar pra caramba, meu. Ali foi demais, foi muito bom, foi o melhor ano, assim, até então, na comunidade pra mim. Eu pegava geral, cara. Eu lembro que eu comecei a fechar as consultorias do Lobo, eu cheguei a abordar mais de 1.000 mulheres em 2015, eu tomei tapa na cara, eu tenho relatos sobre isso, eu tomei uns 300 foras, mas eu beijei mulher pra caramba, cara. Imagine, eu beijei muita mulher, principalmente no night game, que era o que eu mais gostava na época. E depois dali eu comecei a me especializar em âncoras e PNL, comecei a estudar PNL e hipnose, certo? E até montei um material sobre, me profissionalizei nisso. E no começo de 2016 eu virei coach. Em janeiro de 2016 eu realmente comecei a dar aula. Então são quase 3 anos aí que eu dou aula e eu ministro conteúdo aí pra galera. Graças a Deus tem quase 1.000 alunos já. Em torno aí de 2.000 cursos já que eu já passei pra galera. Tem alguns livros aí publicados. E tive relação aí com várias garotas que eu às vezes passo por experiência aí pra galera nos vídeos, nos meus cursos ou até nos meus livros. E teve algumas que eu tive em relação mais séria, enfim. Mas aquela que realmente me machucou, que me magoou pra caramba, foi a garota de 2014. E sabe o que é mais engraçado? E que eu me senti muito bem depois? Em 2016 também, no começo de 2016, eu lembro que eu tava indo no banco sacar um dinheiro e tava dando erro. Na hora do saque a gerente mandou voltar 1 hora depois. Aí eu fui na rua resolver algumas coisas. E eu lembro que eu tava passando no meio da multidão, aqui em São Paulo tem muita gente, e eu vi essa garota que eu namorei em 2014, que me magoou, falava mal de mim, e eu pedi tudo por ela. Gorda, cara, nossa, irreconhecível, cabelo todo bagunçado, o rosto todo desfigurado, cara, nossa, com uma roupa toda estranha. Eu falei, não acredito que eu amei essa garota.
Eu não sei se ela me viu, cara, mas a hora que eu passei por ela, eu senti um peso tão grande saindo das minhas costas, cara. Sabe aquela sensação de puta que eu pariu, velho. Olha o que eu deixei pra trás, entendeu? E consegui evoluir na minha vida como homem. E o cara que eu sou hoje, as conquistas que eu tenho. Eu vejo muitas caras me julgando, falando, pô, você só consegue mulher porque você faz academia, você só consegue mulher porque você estuda na USP. Pô, primeiro que eu nem estudo mais na USP, entendeu? Eu tranquei minha matrícula para poder me formar em outro lugar. Tô tentando voltar, não sei se eu vou conseguir, porque a universidade pública tem uma puta burocracia. E eu sempre estudei em escola pública, eu não tive carro quando fiz 18 anos, certo? Eu perdi meus pais muito cedo, eu nunca fui playboyzinho, eu sempre conquistei minhas coisas na base do trabalho e do suor. Então pro cara aí que me fala que eu tenho dinheiro, que aquilo outro, cara, meu, você nem sabe da minha vida, cara. Você nem sabe as dores, as dificuldades e as perdas que eu tive. Eu realmente me propus a entrar na comunidade e ajudar a galera porque eu amo isso aqui, eu adoro o que eu faço, entendeu? Então é isso, galera. Eu contei aqui um pouquinho da minha história aí para vocês, da minha evolução na comunidade aí de sedução, do porquê eu virei pua e artista na sedução. E espero aí que com esse áudio, se eu puder mudar pelo menos uma vida, inspirar pelo menos uma vida, pode ter certeza que a minha missão já estará sendo cumprida. Eu desejo aí toda sorte, foco e determinação a todos. Um abraço.